Boa noite a todos. Nessa antevéspera de feriado, saudamos os amigos que nos visitam mais uma vez, que participam conosco dessa atividade sempre festiva da quarta-feira, nesse encontro semanal que há tantos anos a SER mantém, aproximando-nos da nossa casa, irmanando-nos e possibilitando a cada um esses momentos de paz, de aprendizado e principalmente de companheirismo e fraternidade. Vamos delimitar o início das nossas atividades pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, nesse instante em que unimos os nossos pensamentos, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos mais esta noite, para ouvirmos um pouco mais sobre os ensinamentos da sua passagem por esse mundo. Nessa semana em que o cristianismo adotou essa data e comemora a cada ano, ressalta-se a importância de, pelo menos nesses dias, em algum momento, a população como um todo lembrar-se um pouco mais da figura do Mestre Jesus. Que a sua presença se faça entre nós em mais esta noite, possibilitando-nos o aprendizado de que necessitamos, inspirando o nosso Pacheco e fazendo com que possamos nos beneficiar desses momentos nessa casa. Especialmente, Senhor, nesse dia tão triste em que essa notícia comoveu a todo o Brasil, Senhor. Nesse fatídico acontecimento em Blumenau, vitimando 4 crianças, além das feridas, o Brasil inteiro sente e sofre pela agressão sofrida como se fosse a cada um de nossos filhos. Que a tua misericórdia possa assistir às famílias envolvidas, àqueles que sofrem e lamentam a perda de seus entes queridos, aqueles outros preocupados pela recuperação de seus filhos no hospital, mas principalmente que os familiares daquele que provocou essa situação possam ser assistidos, e ele particularmente, pela espiritualidade nesse momento tão difícil. Que a tua misericórdia possa envolver com seu amor infinito a todos esses personagens desse fatídico episódio. Rogamos a Jesus sua assistência para o nosso trabalho e que essa presença possa se estender nesta noite e por todo sempre. Que assim seja. A palestra de hoje está a cargo do nosso Pacheco, Sérgio Luiz Pacheco, carioca de nascimento, paranaense por adoção, botafoguense por escolha, mas um amigo muito querido que nos alegra com o seu trabalho permanente em benefício da casa e em benefício da doutrina. Ele que desenvolve um trabalho importante de divulgação doutrinária em toda a região de Curitiba, colaborando com as casas e com as URIs da capital e da região metropolitana. O Pacheco já desempenhou diversos cargos na direção da nossa SER, hoje é presidente do Conselho Deliberativo, mas o seu trabalho mais importante é na divulgação da doutrina, particularmente na casa como coordenador de grupo de estudos e palestrante. É ele que tem a responsabilidade da palestra de hoje. Sérgio Luiz Pacheco.
Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E lembrando, né, sempre a prece muito bonita do nosso Joaquim, essa tragédia, né? E todos devemos ser solidários na vibração, uma vibração de paz, de pacificação, de amor, né? A proposta do Cristo. Que, aliás, o Cristo que foi exatamente objeto de violência, né? E é nesta semana que a gente comemora essa data aí chamada de Páscoa, né? E também a chamada Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, relembrando o momento exatamente que o Cristo foi crucificado. Os textos evangélicos dizem que ele é crucificado na sexta-feira e no terceiro dia ele ressuscita. Né? É assim, exatamente na Páscoa. O terceiro dia aqui deve ser entendido não da forma usual que nós temos, até porque há muita polêmica nessa contagem de dias. Muitos consideram apenas o período do dia, o período da noite, e eles entendiam também como inserindo os dias dos extremos. Então, a sexta-feira, o primeiro dia, o sábado, o segundo, e o domingo seria o terceiro dia. De qualquer forma, essa Páscoa é, pelo menos no calendário cristão, a segunda festa mais importante, né? O primeiro é o Natal, o nascimento de Jesus, e a segunda data seria essa Páscoa. Mas a Páscoa não é uma festa tão somente cristã. Ela é mais antiga que o cristianismo. Na verdade, a Páscoa, ela é hebraica e passa para o cristianismo de forma ressignificada. Mas ela ainda é anterior. Por que é anterior? Porque todas as festas, grandes festas religiosas, no fundo estão ligadas a uma tradição agrícola. Né? É uma festa agrícola, uma festa ligada à colheita. E a Páscoa aqui está diretamente ligada ao início da primavera. A chegada exatamente da estação do ano da fertilidade, que nos sugere também um entendimento de renascimento, de renovação. E para que a gente entenda o significado disso, e mergulhando e voltando lá na época de Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás, a gente observa o que Allan Kardec deixa escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, quando fala das notícias históricas. Ele lembra que havia um templo na Judéia, que era o templo de Salomão, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e a dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. Tanto é que quando Jesus completa 12 anos, o Evangelho de Lucas narra um pequeno contratempo, né, naquele jovem de 12 anos, porque a família lá se dirige a Jerusalém. Jesus se perde da sua família e a família entra em desespero, né, especialmente Maria Santíssima, sua mãe. E vai encontrá-lo, tempo depois, exatamente entre os doutores. Jesus ali estava com 12 anos ensinando, ouvindo os doutores, perguntando, respondendo, com apenas 12 anos de idade. A nós espíritas, isso não nos surpreende. Porque a figura de Jesus, do nosso entendimento, é a figura do mestre, modelo e guia da humanidade à luz
do que os Espíritos ensinaram na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus é um espírito puro, e já era espírito puro na chegada ao planeta. Aqui veio em caráter missionário. Então, nada de novidade para nós, conhecendo a grandeza desse espírito. Mas ele participava exatamente dessa festa. Mas essa festa, como foi dito, normalmente também tem origem nas questões agrícolas, nas tradições agrícolas. Está presente na mitologia ou nas mitologias das diversas culturas na face da Terra. Isso que é muito curioso, porque se a gente for observar a lenda de Ostara, ou também chamada de Ostre, que é uma deusa da mitologia anglo-saxã, dos povos germânicos, dos povos nórdicos. Essa deusa, ela gostava muito de crianças e ela costumava ensinar e dedicar o seu tempo para com os pequeninos. Numa tarde, ela está lá, da forma como ela gosta, e na sua mão, e essa deusa tinha o costume de fazer mágica. Ela transformava, ela tinha poderes, a partir de determinadas palavras, de transformar os animais. E as crianças ficavam delirantes com aquela situação. E um pássaro, um pouco machucado, vai pousar na sua mão. E ela, diante da criançada, ela vê, ela cura o pássaro e o transforma no seu animal predileto, que era a lebre. Em algumas versões dessa lenda é o coelho. Mas a lebre é saltitante, a criançada fica animada, fica alegre com aquela transformação. Com o passar do tempo, essa lebre começa a ficar triste. Nós diríamos hoje que ela ficaria deprimida, né? Porque afinal ela não pode nem mais cantar e nem mais voar. E diante disso, as próprias crianças chegam a essa deusa e pedem que ela reverta aquela mágica. Mas aí há um problema. Ela não consegue reverter. E era inverno. E os poderes dessa deusa ficavam diminuídos no período do inverno. E ela então fala, olha, vamos esperar chegar a primavera, eu restituindo os meus poderes, eu vou poder transformar de novo a lebre num pássaro. E assim, chegando a primavera, né, terminando as noites frias do inverno, ela resolve tentar novamente reverter. E ela consegue, mas não consegue de forma permanente. Ela só conseguiu por um certo tempo. Mas o pássaro novamente foi transformado em lebre, e a lebre volta a ser pássaro, fica muito contente com isso. E resolve botar ovos. Não só bota ovos, como resolve pintá-los. E profundamente agradecido, resolve espalhar esses ovos pelo mundo afora. Olha que interessante, porque na Páscoa há um costume da gente falar dos ovos de Páscoa, né? Os ovos de chocolate, a petição para aqueles que, como eu, são chocolatras. Então, é uma tradição também na cultura dos ucranianos, aqui em Curitiba tem muitos ucranianos, né? De fazerem verdadeiras obras de arte nos ovos. E tudo isso acaba se associando, de certa forma, ao tempo, ao longo dos anos, esse caldo de mistura de tradições, de mitologias, vão se agregando também à questão da Páscoa. Então isso, principalmente a partir da Idade Média,
começa a ver essa interpenetração de culturas, e mais ainda nos últimos 100 anos. Ainda mais interesses comerciais, né? E marcando, na verdade, essa ideia de coelho, coelho da Páscoa, mas a esta festa de origem agrícola e que tem uma conotação profundamente religiosa. Então, os símbolos dessa lenda são a lebre, o coelho e os ovos. E observe que todos eles representam a fertilidade e o início de uma nova vida. Observa que essa lenda contada, o pássaro é transformado em lebre, que por sua vez transforma de novo em pássaro, que depois não consegue permanecer com o braço, novamente vai se transformar em lebre, porque ela não conseguiu reverter numa eterna transformação. O ovo é o símbolo de fertilidade. Aliás, dizem os entendidos em alimentação que o ovo é dos melhores alimentos do mundo, né? Pela sua questão da proteína. E a gente lembra uma passagem de Emmanuel que diz assim, ó, lá no livro, o livrinho Deus Sempre, diz assim: a árvore aceitou os desígnios da vida que lhe pediam serviço. Mas quando se acreditou definitivamente despojada, notou que a divina providência revestiu de folhas e flores novas ao toque da primavera. E é o que a gente vê nas árvores, né? Elas caem, principalmente em locais de um inverno muito rigoroso, e quando vem a primavera, novamente, elas ficam floridas, elas ficam bonitas, e é um eterno renascimento de renovação, tal qual a chamada Páscoa. E a Páscoa judaica? Bem, essa Páscoa judaica tem uma característica muito especial. Depois de vários anos no cativeiro do Egito, o povo é finalmente libertado sob a liderança de Moisés em busca da terra prometida. Ali ele volta à chamada Canaã, a mesma Canaã que muitos séculos antes o patriarca Abraão se desloca da região da Caldeia exatamente em busca dessa terra prometida. Essa chamada Páscoa judaica, e o nome próprio Páscoa, vem exatamente do hebraico, chamado Pessá, ou no aramaico, chamado Pachã, que significa passagem, saltar por cima, passar sobre. Vamos guardar esse significado que a gente vai entender um pouquinho mais além. Então, com isso, a gente tem que a Páscoa é uma das principais celebrações que comemoram a libertação do povo hebreu depois de 4 séculos de escravidão no Egito. É celebrado anualmente há mais de 3.300 anos, no 14º dia do mês de Nisan do calendário judaico, que é um calendário lunar. O Marco Zero é exatamente a saída do cativeiro do Egito. E como referência, para que a gente entenda, a data desta palestra de hoje, 5/4/2023, corresponde ao 14º dia do mês de Nisan, do ano de 5.783, no calendário hebraico. E lá em Êxodos, a gente vai ver qual é o tratamento que o grande legislador judeu acendeu com relação à questão da Páscoa e essa espécie de pacto, de aliança de Deus para com esse povo. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. E ele estabelece, dentro da legislação mosaica, exatamente
o primeiro ano da libertação do povo do povo hebreu. Diz ainda o texto de Êxodo: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Estabelece, portanto, a comemoração anual, que até hoje é feita. Quais são os alimentos originais da Páscoa judaica que estão prescritos no capítulo 12 do livro Êxodo? Vamos lá ver como é que se dá, porque há todo um ritual nessa comemoração que está prescrito no livro Êxodo. Primeiro, se busca um cordeiro sem imperfeições. Sem imperfeição é o seguinte: ele não podia ter um defeito de nascença, ele podia ter uma cicatriz, ele tinha que ser um cordeiro sem qualquer tipo de defeito. E isso era feito no 10º dia desse mês de Nisan. No 14º dia, e esse cordeiro é levado para a casa das pessoas. E o que acontece? Aquele animalzinho passava a ser quase que um animal doméstico. No 14º dia, esse pobre animal era sacrificado. Imaginam a tristeza que era, porque o animal acabou convivendo, não foi um animal tão somente destinado ao abate. Ele tinha que permanecer com a família. De certa forma, que a gente pensa uma crueldade. Depois, o sangue desse cordeiro sacrificado era passado nas ombreiras e na verga das portas. Ou seja, passava em torno das portas ali, passava em cima, pintava-se com o sangue do cordeiro. Isso era uma marca, né, que dizia que aquela casa seria poupada pelo anjo da morte. Por isso, passar sobre, quer dizer, a morte passaria por aquela, não entraria na casa e passaria para a casa seguinte. Se aquela casa seguinte estivesse marcada também, passaria. Isso é uma referência à última praga que foi atribuída ao Egito até que os hebreus se libertassem do cativeiro. Depois, esse cordeiro era assado com ervas amargas. Não deveria ser muito apetitoso, né? Porque se coloca ervas amargas, eu, pelo menos, não gosto de coisas amargas. Tem gente até que gosta. Depois era servido com pães asmos. O que são pães asmos? São pães que não levam fermento, que não são fermentados. Todo aquele que gosta de fazer pão, né? Especialmente o nosso querido Pérez ali, que eu já comi o pão dele, especialidade, muito gostoso, certamente deve preparar um fermento para que ele cresça. Não, esses pães não é um fermento, são pães asmos. Não sei se são gostosos, nunca comi. O alimento, então, era comido pela família apressadamente e da seguinte forma: com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Quer dizer, era uma refeição feita em família, uma conferência, mas tudo muito rápido, né? E por que era feito rápido? Porque relembrava o tempo que eles estavam a qualquer momento prontos para sair do Egito. Então, os lombos cingidos seguia que aquelas roupas, aquelas mantas tinham que ser, né, enroladas, tipo cinto, já preparado, porque a roupa não atrapalhasse no caminhar. Hoje a gente poderia dizer de mangas arregaçadas, né? Sandálias nos pés e o cajado na mão, preparado para sair. Então era relembrado, e esse ritual feito, e até hoje nas comunidades judias certamente se comemora muito dessa forma, né? Diferenciado e tudo, de uma outra, mas de qualquer forma guardando essa tradição. E a Páscoa cristã? Então vamos observar que todos esses elementos eles vão ser transformados
na Páscoa cristã. Eles vão ser ressignificados. A Páscoa em si, essa lembrança da saída, não será esquecida. Mas a partir de Jesus, e Jesus era judeu, isso é ressignificado. Cada elemento simbólico, assim como nós vimos naquela lenda de Ostara, que cada elemento tem um simbolismo, nós teremos aqui também simbolismos. E quem bem anotou essa questão foi Paulo de Tarso, lá na primeira epístola aos Coríntios. Ele diz: não é boa a vossa jactância, jactância é orgulho, né? Vaidade. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. A proposta do apóstolo dos gentios é que a gente, você lembra dos pães asmos sem fermento, que contaminava a massa? E que a gente faça isso conosco simbolicamente. Que a gente se renove numa proposta de melhorar, de cada vez melhor, uma renovação espiritual. Jogando fora o velho fermento para uma nova massa que sois de fato sem fermento. E diz ainda: pois também o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Paulo de Tarso, então, ressignifica aqueles elementos da Páscoa judaica. O Cristo passa a ser o Cordeiro. Aquele Cordeiro sem defeitos passa a ser o Cristo. Os pães asmos são os pães da nossa própria existência. Aquele que não pode ser contaminado, como o fermento contaminando a massa. Mas contaminados por quê? Pela maldade, pela malícia. Quais são, então, esses elementos de forma mais didática e direta? O Cordeiro sem imperfeições, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Repare que no olhar espírita, e à luz da questão já dita aqui 625, de O Livro dos Espíritos, Cristo é um espírito puro. O espírito puro é aquele, quando a gente vai observar lá, item 112, os itens 112 e 113, também de O Livro dos Espíritos, nós vamos dizer que a característica é que eliminou toda a impureza. Ele se tornou puro. Ele atingiu a chamada perfeição relativa, já que a perfeição absoluta é de Deus. Então não tem mais impurezas. Ele passa a ser simbolicamente esse cordeiro. O sacrifício do cordeiro é o momento da crucificação. Afinal, aquele cordeiro sem imperfeições fora crucificado pela bestialidade humana, pela insensatez humana, pela falta de compreensão do significado da sua mensagem, especialmente da sua lei do amor. O sangue do Cordeiro passa a ser o sangue derramado do Cristo e que foi oferecido simbolicamente na última ceia. E na última ceia, o Cristo se reúne com seus apóstolos e tem uma celebração que até hoje é ritual em várias comunidades religiosas, na Igreja Católica, né? Relembro as palavras do Cristo: esse é o meu sangue que é dado por vós, né? Comei e bebei. Os pães asmos, a pureza do Cristo, também é oferecido simbolicamente na última ceia com pão. Ele faz aquela última ceia. E simbolicamente você passa a ressignificar aquela visão judaica do Antigo Testamento que até hoje permanece entre a comunidade judaica, né?
O cordeiro assado com ervas amargas é o pesar da paixão do Cristo. Quer dizer, que torna amargo. Há um elemento da Páscoa cristã que passa a ter um significado especial. O termo pessar, lembra? Pular, passar. Por sobrepassar, deixa de ser simbolizado no anjo da morte, que poupava naquela família para representar a passagem da morte para a vida espiritual, na chamada ressurreição, que fora prometida por Jesus e atestada naqueles dias de celebração da Páscoa judaica. Olha que interessante, porque era no terceiro dia que o chamado fenômeno da ressurreição acontece. Em aquela passagem, pular, na verdade, pulava a morte. Então, Jesus ali, a passagem ressignifica também essa passagem. Era a passagem seguinte, que nós estamos pulando a morte, mas para a eternidade. A morte, na verdade, não existe. E a gente lembra, lá na Epístola aos Coríntios, Paulo, na primeira epístola, dizendo: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Olha que interessante. Então, Paulo traz aqui como elemento central dessa sobrevivência a questão da chamada ressurreição. Dizendo, numa proposta, inclusive, lógica, que o Cristo, na verdade, se a gente não há ressurreição, então o Cristo não ressuscitou, claro, teria sido uma farsa. E se o Cristo não ressuscitou, é aquilo que alimenta a fé da sobrevivência do Espírito, que o Espírito não morre. O problema está o que nós entendemos por ressurreição no olhar espírita, né? Então vamos ver o que é a ressurreição. Detalhe, isso daqui, essa imagem desse muro é do cemitério Père Lachaise, em Paris, onde estão os restos mortais do codificador Allan Kardec. Tá? Foi tirado dali e foi um dos livros, se não me engano, agora não me lembro, uns livros da Lavra Mediúnica de Raul Teixeira, Vozes do Infinito. Está na capa do livro. E qual é a ressurreição no olhar espírita? Para a gente entender como é ponto central dessa questão, especialmente da Páscoa. Já que essa ressurreição, vamos dizer, o terceiro dia vai se dar exatamente na Páscoa. Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que é ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte à vida, conforme diz lá no dicionário Wise. O que significa esse ressurgir? Será ressurgir no próprio corpo? Esse é o entendimento de muita gente e que merece todo o nosso profundo respeito. Mas a proposta nossa é um olhar espírita, que não é dessa forma. Vamos ver. Registre-se que o termo ressurreição, que hoje nos parece inadequado, porque traz uma ideia equivocada de que um corpo já sepultado possa ser reconstituído, era empregado na época com significado difuso. Se hoje nós vemos, ao longo do tempo, nas visões religiosas, que não é a visão espírita, essa ressurreição mais ou menos como um corpo ressurgir, especialmente na época, era uma ideia totalmente difusa. Nós vimos basicamente 3 significados, nós vamos tratar daqui a pouco. Tá? Então diz, contrário seria, isso Allan Kardec, trabalhando a questão no capítulo 15 do livro A Gênese. Contrário seria as leis da natureza, e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Do ponto de vista científico e biológico, isso não é provável, para não dizer impossível.
Somente no século XIX, com a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, foi possível uma compreensão mais clara do fenômeno pelo conhecimento do perispírito, que é o envoltório do espírito, é o elemento de ligação entre o espírito, o ser espiritual, e o seu corpo. E quando desencarnado sem o seu corpo, é o envoltório, como se fosse o corpo do espírito. As suas propriedades e as suas funções. A crença de um retorno ao corpo material era também uma ideia imprecisa de reencarnação. O que acontece na reencarnação? Um dos fundamentos da doutrina espírita, dos princípios fundamentais. Pluralidade da existência. Reencarna, retorna a um corpo carnal. Não ao próprio corpo, mas num processo evolutivo, ele vai retornar e vai tomar novo corpo. Aí é o mesmo espírito. Como se tomando uma veste adequada à sua caminhada evolutiva. Tanto é que Paulo de Tarso, lá na primeira epístola aos Coríntios, também fala desse corpo perispiritual. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Observa que o apóstolo Gentios, ele já tinha uma percepção desse corpo espiritual, e que permanece, e que é responsável pelos fenômenos que a gente chama de mediúnicos. Os fenômenos de ordem física, as aparições, são feitas em função de propriedades do chamado perispírito, em torno do espírito. Os livros bíblicos, então, trazem 3 contextos e significados de ressurreição. Em todos eles há uma ideia de não morte ou sobrevivência do ser espiritual. Por isso que isso é central. É a não morte, é a sobrevivência, é o pensar, é o passar a morte. Há 3 significados. 3 significados. Quais são os significados? O primeiro significado é a ressurreição, significando a morte, que a morte do corpo físico não ocorreu ou não se completou. Isso a gente vai ver a passagem evangélica, que está lá em Marcos, a filha de Jairo, né? Que ele é chamado e a menina não tinha morrido. E Jesus vai ressuscitar. Ressuscitar aí é no sentido seguinte, a morte, o desprendimento total do perispírito, dos laços espirituais com o corpo, não acontecera. E Jesus, pela sua dupla vista, tinha a capacidade plena de observar aquele fenômeno e fez com que esses laços físicos se fortalecessem e o seu corpo material também se fortalecesse. Então, a filha de Jairo não morrera. O filho da viúva de Naim, a mesma coisa, não havia. Lázaro, que os textos evangélicos chegam a dizer que começava a ter um estado de putrefação, mas ainda não tinha se dado o desenlace total. Foram liberados do fenômeno, mas todos eles depois morreram em outra ocasião. Morreram corpo físico. Ou seja, a morte aqui, a ressurreição aqui era empregada, Jesus ressuscitando os mortos. Na verdade, não estavam mortos, né? Jesus apenas observou essa questão. E eles retomam, então, no caso de Lázaro, especialmente, que era um amigo muito íntimo de Jesus, como as suas irmãs Marta e Maria, a família de Betânia, que ele costumava, inclusive, se hospedar na casa deles. A ressurreição também tem um significado de fato de imortalidade. De você ressurgir no mundo espiritual com o corpo perispiritual,
envoltório ou corpo sutil. E você vai ver isso nos ensinamentos de Jesus e no próprio Jesus ressuscitado. Nos ensinamentos de Jesus, há um ensinamento que é muito curioso, eu vou trazer para vocês aqui. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 24 a 27. Ele é muito curioso, porque chegaram a Jesus com uma dúvida a respeito de ressurreição. Porque eles tinham dúvida o seguinte: como é que pode se dar ressurreição se tiver um problema como esse aqui? Vamos ver o problema. Diz assim: ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu. Não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E aqui é interessante porque, pobre da mulher, né? Um objeto, né? Era passado assim, como um irmão, e eram 7 irmãos. Pobre dessa mulher. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Quer dizer, essa pobre dessa mulher, quer dizer, isso era uma provação, uma expiação. Imagina com essa família. 7 irmãos, ela desposou os 7 irmãos. De irmão para irmão, a pobre lá com um objeto sendo... Aí morreram os 7, ela ficou viúva dos 7, né? Ou então a gente pode entender, eita, mulher azarada essa, né? Que a gente matou todos eles. Pois é, por fim todos, morreu também a mulher. Coitado. Aí, fica a pergunta, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Qual seria a resposta de Jesus? Olha, e aí, como é que vai ser? Ela vai ser mulher de qual dos 7 irmãos no mundo espiritual? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E a gente vai na questão 200 do Livro dos Espíritos. A gente vê, quando se pergunta assim para os espíritos de Allan Kardec se os espíritos têm sexo, e os espíritos respondem, e não como a gente entende, né? Porque o sexo depende de uma organização biológica. As relações não são necessariamente relações do mundo espiritual. Então, isso não é um problema. Não é isso que vai deixar de existir a chamada ressurgir no mundo espiritual, ou seja, não morrer. Por conta dessas questões que são meramente humanas, né? Isso não é um problema para o espírito. E o próprio Jesus ressuscitado, que ele se ressuscita diversas vezes, né? A primeira aparição vai se dar exatamente para Maria de Madalena, quando o corpo não está lá, nada, mas o ressuscitar não tem a ver com o corpo, ainda que o corpo não tenha sido um fenômeno qualquer, ou tenha subtraído do corpo, a gente não sabe. Mas ele não está ligado ao desaparecimento, porque não é aquele corpo mais. É sim o espírito e a aparência dele, e a presença dele se dá pelo perispírito, um fenômeno muito conhecido, estudado na doutrina espírita, né? As chamadas aparições, as chamadas materializações, e ele vai estar na estrada de Emaús com 2 de seus discípulos e outros, vai caminhar junto. Quer dizer, ele vai dar inúmeras comprovações para dizer, olha, tudo aquilo que eu ensinei da imortalidade, eu estou comprovando agora. Viu? Eu não morri. Porque ninguém morre. Quem morre é o corpo, né? Então, isso é a segunda entendimento que se fala de ressurreição dos textos. E a terceira é a própria ressurreição como uma ideia de reencarnação, né? Que não se entendia, a ideia até existia, mas não era devidamente compreendida. E aqui, Allan Kardec anota lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação
fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Naquela ideia difusa, não era tão somente a reencarnação, era também a reencarnação, mas de forma difusa. Tanto é que a gente entende, de forma mais clara, no Evangelho de João, no capítulo 3º, o conhecido diálogo de Jesus com Nicodemos. És mestre em Israel e não sabes disso? Quando ele propõe uma ideia de renascimento no corpo. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. E a questão 1010 do Livro dos Espíritos? Allan Kardec pergunta: o dogma da ressurreição na carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E os espíritos respondem: como quererias que fosse de outro modo? Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de quem refletem. É a questão de lógica. Então se encaixa também esse renascimento, também o renascer na carne, mas numa outra existência terrena, né? E a gente vai lembrar aí no Dom de Kardec, lá onde estão os restos mortais, dizer o nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Observando esse contexto que a gente trouxe, e a Páscoa no olhar espírita de forma mais clara. Bem, aqui eu vou tomar um trecho, literal mesmo, de um artigo extraordinário da nossa companheira Maria Antunes de Moura, da Federação Espírita Brasileira. Está disponível lá no site, num artigo muito rico dela. Essa companheira é uma das diretoras da Federação Espírita Brasileira. Para quem não sabe, ela é organizadora das obras do estudo sistematizado da doutrina espírita e do estudo aprofundado da doutrina espírita. É uma companheira muito atuante, sabe? E ela diz de forma muito didática, depois desse preâmbulo que a gente falou, para a gente finalmente abordar, que a doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu. O que não comemora? É que a gente não faz aquele ritual. A gente não vai dizer porque é a Páscoa, porque é isso, aquilo. Que a doutrina espírita, pelo entendimento, nos libera. Isso não significa a condenação daqueles que o façam. É livre-arbítrio de cada um que sabe, nem de qualquer visão religiosa que assim faça. Que nós temos que respeitar profundamente. Mas nós, espíritas, conscientizados, não vemos a necessidade de um ritual dessa natureza. Contudo, aí ela vai dizer, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha, isso que é o mais importante, o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. Quer dizer, nós, espíritos, reconhecemos todo esse simbolismo. O simbolismo, tanto da saída de um povo no cativeiro do Egito, como de qualquer povo que esteja sob o império de uma escravidão, sob o jugo de uma escravidão. Os povos são refugiados, modernamente, os povos apátridas, né? Da mesma forma, a gente relembra isso daí. A liberdade conquistada pelo povo judeu, qualquer outro povo no planeta, merece ser lembrada e celebrada. E vem aqui, os 10 mandamentos. O clímax da missão de Moisés é um código
de todos os tempos, eu peguei trecho, né? De todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino, porque eles são válidos até hoje, diferente da lei mosaica que se aplicava àquele povo, como legislador que foi Moisés. Mas os 10 mandamentos, pegarmos hoje, é um código moral perfeitamente válido, que foi confirmado pela moral do próprio Cristo. E que, se observarmos no Livro dos Espíritos, a obra fundamental do doutrina espírita, a terceira parte, no fundo, repercute exatamente os 10 morais. Essas leis morais, esse código dos 10 mandamentos. Onde os 2 primeiros mandamentos são mandamentos do ser para com Deus, e os demais, as relações éticas, morais da pessoa para com a sociedade, aqueles que compartilham a existência. Tá? A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Então, nós celebramos essa realidade da vida, que é a realidade da não morte do corpo físico. E isso, simbolicamente, a Páscoa é riquíssima. E nada como lembrar essas questões. Assim como no Natal de Jesus nós sabemos que foi um arranjo, na verdade, para relembrar, porque a gente não sabe exatamente, 25 de dezembro, foi algo que se convencionou. Mas convencionou para que a gente faça uma reflexão a respeito da vinda do Cristo. Assim como a Páscoa. Diante de todas essas sutilezas, esses detalhes históricos, mitológicos, para trazer a nossa reflexão. E a reflexão da imortalidade e sobrevivência do espírito em outra dimensão. E é nesse contexto que a gente vai, de novo, ao apóstolo dos gentios, que fala na primeira epístola aos Coríntios. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com mover o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos de sinceridade e verdade. Retomando o texto já apresentado, mas para relembrar e reafirmar esse simbolismo fortíssimo desse momento da Páscoa, que tantos celebram. Pensemos nessas questões, refletindo a grandeza do Cristo, o ressignificado que dá para a Páscoa, o que a gente pode ressignificar para a gente à luz da doutrina espírita. Não com uma comemoração formal, ritual, não precisamos disso, mas lembrando que somos viajores, que precisamos dessa constante renovação. Aliás, o nome da casa é Renovação. É uma proposta isso, uma proposta de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de trabalhar as nossas imperfeições para transformá-las, para ressignificá-las, para viver a missão que nos é confiada à luz da doutrina de Jesus. Que Jesus, o Mestre Sublime, que relembramos, foi crucificado pela insanidade humana, mas que permanece vivo. Ele permaneça nos abençoando. Muito obrigado. O nosso agradecimento ao Pacheco pela sua palestra, pela oportunidade desse tema que tem um aspecto histórico, filosófico, e que o Pacheco, à luz dos fatos históricos,
e dos conceitos da doutrina espírita esclareceu plenamente para todos nós. Um trabalho muito oportuno, Pacheco, porque o que fica, o que se sabe no dia a dia, são os efeitos da comemoração mais comercial do que filosófica ou doutrinária ou cristã. E essa palestra nos traz o conhecimento e a orientação, a fundamentação dos fatos históricos e da vida do próprio Jesus nessa passagem da Páscoa que agora comemoramos. Muito obrigado, Pacheco. Nós queremos lembrar que a casa tem o plantão de passes aos sábados, às 17h30, naquela casa de madeira lá da frente. Todo sábado há um grupo de trabalhos à disposição. As pessoas que precisem, que queiram tomar passe, é só se apresentar. É um atendimento rápido, específico do passe e de uma prece. É feito o atendimento às necessidades de quem nos procura. Além do mais, a casa também mantém grupos de estudos do ESD, Estudo Simplificado da Doutrina Espírita, tanto às quartas-feiras à noite, quanto aos sábados. Então, quem tiver interesse, é só chegar nesses dias, às quartas-feiras às 19h30 e aos sábados às 14h30, só chegar e participar. Vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades pela prece, em seguida passaremos ao passe, pedindo aos que vão tomar o passe que, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Pela presença, muito obrigado. Querido amigo e mestre Jesus, seja a nossa prece de gratidão pela oportunidade do estudo, do aprendizado e da reflexão. Levamos conosco os ensinamentos que o nosso irmão nos traz, orientando-nos e, principalmente, lembrando e valorizando a passagem desse irmão maior, o nosso querido Mestre Jesus, que há 2000 anos marcou definitivamente a história da humanidade com seus ensinamentos, mas, acima de tudo, com os seus exemplos. Rogamos também a esse amigo a sua assistência para os necessitados, para aqueles doentes que trazemos no rol das nossas preocupações, para aqueles que constam da lista de preces do plantão do Passes, para os que sofrem suas dificuldades em consequência das intempéries, das guerras, da violência urbana, enfim, Senhor, onde houver sofrimento e dor, que a Tua presença bendita se faça, atenuando tantos problemas, tanto sofrimento e tanta dor. Que o Mestre, na sua infinita misericórdia, assista aos nossos familiares, por acréscimo de sua misericórdia, acompanhe-nos no retorno aos nossos lares e que sua presença se faça em nossos corações, nesta noite e por todo sempre. Que assim seja, Senhor.